Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: o maior erro da era VAR aconteceu neste sábado na Premier League e a gente vai falar sobre isso. Antes, aquele ritual de like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Se você puder e quiser contribuir com o canal do VSR ou ter acesso a mais conteúdos, você pode virar membro, fazer a sua assinatura do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. Neste momento, três tipos de planos de membro para você participar. Vamos lá. Jogavam Tottenham e Liverpool em Londres, quando o jogo estava 0-0, quando aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de uma trama ofensiva do Liverpool, o Salah colocou o Luiz Dias na cara do gol e o Luiz Dias fez o gol, como vocês estão vendo aqui no vídeo ao lado. E aí, no campo, o bandeirinha marcou impedimento, e que era uma marcação aceitável, visto que era um lance ajustado, né, tinha inclinação de corpo, né, o zagueiro inclinado para o lado, o atacante inclinado para o outro. O Bandeira fez o protocolo, esperou o Luiz Dias finalizar e na marcação do que ele entendeu do lance, ele foi lá e levantou a bandeira depois da finalização, dizendo que o lance tinha sido impedido. E aí, a Premier League, o VAR entrou no circuito, como tem que ser, e depois de uma rápida conferência, ali, coisa de 15 segundos ou menos, o VAR foi lá e disse para o árbitro check complete, que é o que eles falam lá. Checagem completa, checagem terminada. E logo depois o árbitro deu reinício ao jogo e todo mundo imaginou que, de fato, era mais um lance do VAR atuando em um lance de impedimento, como acontecem, sei lá, dezenas, talvez centenas numa rodada de qualquer campeonato. Logo depois que o jogo reiniciou, o VAR, a imagem, disponibilizou essa imagem que eu estou deixando aqui na tela, sem as linhas, e nessa imagem, e lá em cima estava escrito lá, checagem de gol anulado, e do lado estava offside, que é impedimento. Isso que foi mostrado na transmissão. E aí chamou muita atenção, porque nessa imagem você vê o pé do jogador do Tottenham dando condição para o Luiz Dias, que estava ali marcando. Se você olhar ali pela marcação do gramado, você via que o Luiz Dias estava em condição legal. E aí começou uma polêmica, todo mundo falando, essa imagem ela mostra, a imagem que foi mostrada mais dá o gol como legal do que como confirmando o impedimento. E começou uma polêmica, isso foi aos 34 do primeiro tempo. Estava 0-0 ainda, e aí o Liverpool já tinha um jogador a menos, né? Já tinha sido expulso o Curtis Jones, num cartão vermelho corretíssimo, inclusive um cartão vermelho que o VAR intervém para mudar corretamente de amarelo para vermelho, e não ironicamente, 2 minutos depois do gol pessimamente anulado do Luiz Dias, o Tottenham fez 1-0 numa assistência do Richarlison para o gol do Son dentro da pequena área. E aí o jogo todo continuou. No segundo tempo, o Liverpool, na verdade, ainda no fim do primeiro tempo, o Liverpool empatou com o Gakpo. No segundo tempo, o Diogo Jota entrou, fez 2 faltas em espaço de 2 minutos, foi expulso. O Liverpool conseguindo se defender e às vezes conseguindo aliviar um pouco a pressão, e o Tottenham foi fazer o gol só no fim, no gol contra do Matip. Terminado o jogo, começou os programas da Inglaterra, na rede social, só se falava do gol anulado do Luiz Dias, porque a sensação total era de um erro claríssimo, de um erro claro. E aí, meia hora depois do jogo, o órgão que regula a arbitragem na Premier League, no futebol inglês, na verdade,
soltou essa nota que eu estou deixando aqui na tela, que basicamente, a nota está em inglês, logicamente, basicamente a nota diz que houve um erro humano claro no gol marcado pelo Luiz Dias, e dizendo que o VAR deveria intervir para consertar a marcação de impedimento para gol, e o VAR não fez. Essa foi a lambança, esse foi o erro que impediu que o Liverpool abrisse o placar. E por que eu estou dizendo que esse é o maior erro da era VAR? Não é pelo fato de admitir o erro, porque nós já tivemos outros impedimentos ao redor do mundo, impedimentos feios, marcados com o VAR, ou marcados ou não conferidos pelo VAR. Por exemplo, lá atrás, a galera ainda lembra aquele impedimento de 2020, no impedimento do Luciano no São Paulo e Atlético Mineiro no Mineirão, que depois de um tempo a CBF veio dizer que realmente o árbitro errou na hora de traçar as linhas, marcou errado. Então, ok. Você teve outro, que é um erro clamoroso também, que foi um Cerro Porteño e Fluminense pela pré-Libertadores, né, como a gente chama aqui, pela segunda fase da Libertadores, mas a gente chama de pré-Libertadores, que simplesmente na hora de traçar as linhas esqueceram que tinha um jogador do Cerro dando condição do lado da bandeirinha de escanteio. Então você já teve erros de marcação de impedimento errado. Mas o que veio depois, a gente descobriu, por isso é que eu chamei de maior erro da era VAR. O que aconteceu, e isso está confirmado pela imprensa inglesa, o que aconteceu foi que o VAR, o árbitro que estava no VAR, ele fez toda a checagem do lance, mas na cabeça dele, o gol tinha sido validado no campo. Então, pensa só, aconteceu o impedimento, o Bandeira subiu a bandeirinha, como a bola terminou na rede, abre-se a checagem, e na cabeça de quem estava fazendo a checagem, o árbitro no campo tinha dado o gol. Só que o árbitro no campo não deu o gol. O árbitro no campo deu impedimento, deu gol anulado. Por quê? Por impedimento. Aí o responsável pelo VAR fez toda a checagem, trabalhou lá, olhou, segundo as informações que nós temos, ele traçou as linhas muito rapidamente e, após traçar as linhas, ele viu que a condição era legal, que o Luiz Dias estava habilitado. Aí o que pensou na cabeça dele? Opa, o árbitro deu o gol no campo. Eu tracei as linhas. O Luiz Dias está habilitado, está em condição legal. O gol foi legal, eu não preciso me meter, eu não preciso fazer nada. Porque na cabeça dele, o árbitro já tinha dado o gol no campo. E aí ele se comunicou com o árbitro e falou: check complete, ou seja, checagem completa. Como ele falou checagem completa, o que o árbitro no campo fez? O árbitro pensou: opa, eu marquei impedimento. O VAR olhou. O VAR disse para mim: checagem completa. Se a checagem está completa, o impedimento está confirmado. Então eu vou reiniciar o jogo. Então botou a bola ali próximo da meia-lua e falou, apitou e mandou o jogo ser reiniciado. Esse é o maior erro da história do VAR até aqui, na minha modesta opinião. E olha que eu acompanho bastante o VAR, tanto do Brasil quanto do resto do mundo. E aí, segundo as informações de muitos jornalistas de credibilidade, quando o VAR olhou o jogo sendo reiniciado da meia-lua, ele entrou em desespero. Porque ele, na cabeça dele, como o árbitro havia marcado o gol no campo, o jogo deveria recomeçar do grande círculo, de onde qualquer jogo recomeça após acontecer um gol. E que quando o VAR olhou e viu começar da meia-lua, ele viu que a cagada estava feita. E não tinha como desfazer, porque o jogo já tinha reiniciado. E aí entra
no protocolo máximo do VAR, que é o VAR pode intervir até o jogo ser reiniciado, a menos tirando casos de agressão, né? Casos de agressão, de violência, tipo a cabeçada do Zidane, né? A cabeçada do Zidane no Materazzi, ela não precisa ser detectada antes da bola reiniciar. Se alguém detectar que houve uma agressão lá na bandeirinha de escanteio com o jogo já reiniciado, o cara pode ser expulso. É a única situação. E aí a lambança já tinha sido feita. Eu quero falar de 3 pontos aqui. O primeiro, a pressa. Eu sou um ferrenho crítico da pressa que o VAR tem na Inglaterra. Na Inglaterra prevalecem 2 situações que eu acho muito ruins. Mas parar o jogo toda hora e demorar é ruim. Lógico que é ruim. Lógico que é ruim. É horroroso. Ninguém gosta. Mas entre demorar e ser rápido fazendo merda, eu prefiro que demore. Porque se não tem na Premier League a instituição vamos rápido sempre a jato, esse gol teria sido marcado porque o VAR em algum momento ia ver que o árbitro não deu o gol no campo. Esse é o primeiro ponto. Essa pressa desenfreada, e eu não estou aqui defendendo que o VAR seja lento não, tá? Só que entre super veloz e fazendo merda e demorar com a marcação correta, eu prefiro que demore com a marcação correta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o protocolo do VAR, a regra do VAR, ela tem alguns rituais e que, por exemplo, aqui no Brasil, eu fui perguntar a pessoas que trabalham no VAR aqui no Brasil. Aqui no Brasil esse erro não teria acontecido, por 2 motivos. Primeiro, o AVAR, que é o auxiliar do VAR, lá na cabine do VAR fica o VAR, que é o árbitro designado para o VAR, e do lado dele tem 1 ou 2 assistentes do VAR. No Brasil, o AVAR, que é o assistente do VAR, quando ele abre uma revisão, quando ele abre uma checagem, ele abre dizendo para todo mundo que está na cabine qual foi a decisão do campo. Então, o AVAR começa a revisão dizendo, olha, vamos abrir essa revisão, a decisão do campo foi gol, ou a decisão do campo foi não gol, ou a decisão do campo foi pênalti, ou a decisão do campo foi falta fora da área. Isso é o protocolo. O assistente do VAR começa a revisão dando essa informação, para que o VAR saiba o que foi marcado no campo, para que não haja dúvida que provocou essa cagada de agora. E a outra é que aqui no Brasil, por exemplo, quando termina uma revisão, o VAR diz para o árbitro checagem terminada, ou checagem completa, ou checagem realizada. E aí depois ele diz qual é a decisão final. Então ele diz gol confirmado, impedimento marcado, ou ele diz o lance foi dentro da área, pênalti, ou ele diz o lance foi fora da área, falta. Então, depois que termina, não é só o check complete. Diz checagem terminada e diz o que aconteceu, que não foi feito nesse caso da Premier League. E o outro ponto, comparando aqui no Brasil, é que aqui no Brasil você teria essa imagem mostrada, pelo menos nos estádios que tem telão, mostrada no telão. Você teria ali a confecção do impedimento mostrada no telão, das linhas. Você teria no telão. E ao ver no telão, todo mundo que estava lá detectaria o erro.
ao ver no telão a colocação das linhas, porque pensa só, se você está fazendo as linhas lá, mesmo que o árbitro, mesmo que o VAR entenda que o gol foi marcado no campo, tá? Um entendimento errado. Ele olha lá, tá? Ia olhar, pum, fez a linha. Ia dar azul, né? Ia dar a linha azul na frente, ou seja, o jogador, o atacante tem condição legal. Se ele chega para o árbitro e fala, a checagem terminada, pode seguir, todo mundo ia ver, inclusive o árbitro do campo e os jogadores, e comissão técnica, e torcida, todos eles iam ver que lá apareceu condição legal e não iam reiniciar o jogo. Porque no telão ia estar aparecendo que o árbitro o VAR está mandando recomeçar o jogo com gol anulado, e lá todos veriam que o gol teria sido marcado. Então, ter a imagem no telão, ter o áudio liberado, o áudio liberado depois, e principalmente ter isso para a transparência da situação. E principalmente ter a imagem no telão teria resolvido essa cagada. Se a imagem de fazer as linhas estivesse no telão lá do estádio do Tottenham, essa cagada não teria acontecido. Porque alguém ia olhar e falar, uai, por que estão mandando eu recomeçar o jogo com impedimento? No caso dos jogadores do Liverpool. Por que estão querendo recomeçar o jogo com impedimento se lá está dando que o Luiz Dias estava em condição legal? Esse é um ponto. Tem uma outra questão que olha que maluquice. O VAR entendeu na cabeça dele que o gol tinha sido dado gol no campo e mandou o árbitro seguir com a decisão do campo. No check complete, ele diz, pode seguir com o que você marcou, porque na cabeça dele tinha sido gol. E aí, olha que maluquice. O árbitro, o VAR, entendeu que era gol para dar o gol, e na imagem que aparece na tela da transmissão, é essa imagem aqui, com a barrinha branca ali em cima dizendo offside, impedimento. E aí é que todo mundo ficou maluco com isso, né? Porque agora o pessoal quer saber quem é que coloca aquela barrinha branca lá. Ela é automática ou ela é colocada manualmente pela equipe do VAR? Porque olha que é maluquice, porque quando o jogo recomeça na meia-lua, o VAR percebe que faz a cagada e ainda assim entra no ar a imagem dizendo, checando impedimento, gol anulado por impedimento. E aí do lado aparece o resultado da checagem, impedimento. Então, assim, tem muita gente, inclusive, que está desconfiado de que não tenha sido muito bem a história de que o VAR entendeu que a marcação do campo era gol legal e por isso que ele não interveio, né, no caso. A questão o VAR inglês, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é ruim por querer ser mais rápido do que a realidade. Ele é muito ruim porque em muitos momentos ele não intervém em lances que era obrigatório ele intervir. E por isso tudo, o VAR inglês não mandou nenhum representante para a Copa do Mundo de 2022. Sabe a Copa do Mundo do Catar? Ela não teve nenhum representante inglês no VAR, porque o VAR inglês é muito ruim. O VAR inglês, ele trabalha ali com árbitros no semi-profissionalismo, mas ele é muito ruim. Seja ruim por protocolos próprios, seja ruim por querer uma velocidade que muitas vezes contribui para cagada, contribui para dar merda, como a de hoje. E ele é muito ruim porque em muitos momentos ele parece querer brigar com o protocolo que a FIFA criou para o VAR e querer aplicar coisas próprias. E
neste sábado, o VAR inglês protagonizou o maior erro da era VAR. E até dentro de uma situação de como lidar com o erro, o Jürgen Klopp, quando foi perguntado no fim do jogo e soube dessa situação grotesca, ele disse que era um erro, que não devia acontecer, que era lamentável e tudo, mas não quis dizer que era um complô contra o Liverpool, que era o sistema, que era o pessoal não querendo que o Liverpool brigue com o City, que não é ninguém querendo dar o título, mais um título para o City. Ele não falou nada disso. Ele não colocou em dúvida a honestidade das pessoas envolvidas. Ele questionou a competência das pessoas envolvidas e aí todos nós podemos questionar. Agora, dizer que o cara fez isso porque ele roubou o Liverpool, porque ele recebeu dinheiro de outro, que ele tem outros interesses, o Klopp negou isso e o Klopp não foi por esse caminho e que bom, né? E que bom que não tenha ido por esse caminho. Uma cagada gigantesca e vamos ver quais vão ser os desdobramentos do ponto de vista de melhora das equipes de VAR. Do ponto de vista de mudança de resultado, um abraço. Não tem como mudar esse resultado, tá? Antes que você pergunte, não tem como você mudar esse resultado. Está escrito lá que você não muda o resultado por uma aplicação errada do VAR ou por uma não aplicação do VAR. Isso não permite. Talvez, se você usar o VAR depois do jogo recomeçar, talvez você consiga até elementos para anular o jogo. Então, por exemplo, vamos supor que depois que o VAR viu a cagada feita, né? A bola recomeçando da meia-lua com o impedimento marcado, vamos supor que o VAR fosse no ouvido do árbitro e falasse assim: deu merda, para o jogo. Aí o árbitro ia falar: o que aconteceu? Para o jogo. Aí o árbitro para. Aí ele fala: na verdade, quando a gente disse que o gol, que era o check complete, na verdade eu queria dizer que era para você confirmar o gol, porque o gol é legal. E aí o árbitro fala: então tá bom, então eu vou avisar para todo mundo aqui e vou dar o gol. Depois do jogo já ter começado, talvez se isso acontecesse, talvez você tivesse motivos para refazer o jogo. Talvez você tivesse. Porque aí já seria um erro, não um erro de fato, seria um erro de direito. Seria um erro não do seu julgamento, mas seria um erro, né, o erro de fato é o erro do seu julgamento. Você achou que estava, ou você pensou que tinha sido gol, e o erro decorrido de julgamento, que é um pênalti, que é o que você acha que não foi, ou um gol que foi que o árbitro deu com a mão, isso é um erro de julgamento, é um erro de fato. Erro de direito é um erro que você claramente rasga a regra do jogo. Então, talvez se isso acontecesse, você tivesse, mas esse erro que aconteceu, ele é impossível de motivar a anulação do jogo ou a repetição do jogo. O jogo vai continuar com vitória do Tottenham, o Liverpool vai poder reclamar para sempre desse lance e o VAR inglês vai para sempre ter essa mancha e quem sabe usem esse episódio para melhorar e para de fato fazer uma reciclagem e que o VAR inglês consiga melhorar, porque hoje é muito ruim. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, resta like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo para os seus grupos no WhatsApp e Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.